Olá, estamos de volta agora com a parte 2 com o professor Fábio. Eu deixei uma pergunta para ele que se referia à liberdade. Né? Se faz sentido existir a palavra liberdade quando não há limites, quando não há nenhum tipo de restrição. Então, a palavra liberdade faz sentido? Como é que a gente enxerga isso? E a liberdade para tomar decisões, eu sou livre para isso? Vamos ouvir o que o professor Fábio tem a falar. Fábio, vamos lá. Então, a liberdade, como qualquer outro conceito, ele precisa de limites. Não existe nada sem limites, porque os limites, como o próprio nome diz, é aquilo que delimita o conceito. Né? Então, quando você fala de liberdade, já está embutido aí que há algum limite nele, né? Nela, né? Na liberdade. Isso em qualquer situação. Até Deus, Falcão, até Deus tem os seus próprios limites. Ah, Deus é todo poderoso. É, mas ele poderia, por exemplo, falar assim, eu não sou Deus? Não poderia. Ah, vou tomar uma decisão, eu não sou Deus. Não dá, porque seria uma contradição até lógica, né? Então, você consegue arrumar uma palavra, uma frase até para Deus não conseguir. Quer dizer, se Deus decidir não ser Deus, ele não consegue, porque ele é o que ele é. É isso que você está falando. Não dá. Por quê? Como é que ele fala? Tá não certo, sou Deus. É não, verdade. Você é Deus. Não, vou decidir não ser Deus, mas então você é. Então não tem jeito. Então, assim, até a liberdade divina tem seus limites. Imagina as nossas, né? A nossa liberdade, ela é delimitada. E isso é uma bênção. Porque, Falcão, são os limites que nos balizam. São os limites que nos direcionam. O que seria um artista se ele não tivesse os limites da arte? Por exemplo, um pintor, ele tem o quadro, que é o limite. Ele tem as cores, que tem determinadas possibilidades de conjugações, de harmonias. Ele tem o material, que também tem suas limitações. E exatamente ele é um artista porque ele consegue pegar todas essas limitações e transformar isso em algo maravilhoso. Isso músico, isso palestrante, isso qualquer pessoa. Então, assim, as limitações da vida não são algo para nos cercear. Eles são o material que a gente tem para trabalhar. Uns têm mais material, outros têm menos material. Mas todos nós temos esse material. E aí está a nossa liberdade. A liberdade não é a liberdade para fazer tudo, mas é a liberdade para decidir e agir com base naquilo que está disponível para nós. E isso é lindo, porque, caramba, isso faz com que a sua decisão, o seu ato de tomar tudo isso e fazer disso algo se torne muito mais bonito e muito mais importante. Então, assim, não vejo nenhum problema em falar em delimitação e falar em liberdade. Liberdade sempre vai pressupor delimitação. Não adianta querer fugir disso. Eu entendo que é verdade a questão da liberdade. Agora, como é que a pessoa se sente nesse conceito de liberdade em ter que decidir? Nós acabamos de falar ali um pouco de que as pessoas acabam não decidindo. Ou seja, esta ideia da liberdade é que ele não se sente liberto para fazer? Ou será que é uma questão mesmo de foro íntimo, quer dizer, interior, as pessoas não querem decidir? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Eu entendo que as pessoas estão decidindo, elas querendo ou não. Como é que você não vai decidir? Você acorda, abre o olho. Você vai levantar da cama ou não vai? Bom, já é a primeira decisão do dia. Sim. Você pode ficar na cama e pode sair. Você acordou, vai tomar café? Não vai. Vai tomar banho? Não vai. Vai sair para trabalhar? Vai ficar em casa? Vai ver TV? Vai chamar alguém? Bomba! Você vai decidir o tempo todo. Claro que existem, aí é que está, as decisões básicas, as decisões menores e as decisões maiores, né? O que eu percebo em boa parte das pessoas? Elas abrem mão das decisões maiores para ficarem apenas com as menores. Porque as menores não tem como fugir. Na verdade, não é que elas abrem mão em favor das menores. As menores são inescapáveis. Você é obrigado a tomar essas decisões. Então as pessoas acabam se estacionando nas decisões obrigatórias da vida, as decisões necessárias, aquelas que não tem como escapar, e deixam para lá aquelas decisões que são optativas, né? Que até isso contém uma decisão.
eu tenho que tomo uma decisão sobre minha profissão, minha carreira. Não quero pensar nisso. Bom, até aí você já tomou uma decisão. Você tomou uma decisão de não pensar nisso e não tomar decisão sobre a sua carreira. Então, até nos atos de negação da decisão, você está decidindo. Isso é, ao mesmo tempo, aterrorizante, porque você fala assim, cara, você pensou que você estava tranquilo na vida, né? Você não está, não. Você vai ter que decidir. A liberdade da escravidão do Sartre, é isso aí. Mas também tem uma coisa fascinante, que traz assim a ideia de que muito da vida passa pelas nossas mãos. Muito da vida passa pelas nossas mãos. E isso nos torna, de alguma maneira, construtores, em alguma medida, daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. Pô, mas se eu posso tomar decisões, eu posso fazer com que minha vida rume por caminhos diferentes. Eu, por exemplo, em 2014, mais ou menos lá para 2016, eu tomei decisões sérias sobre a minha vida profissional, por exemplo. Né? Eu advogava até aquela época. Eu falei, parei tudo, vou me dedicar exclusivamente ao ensino, por exemplo, coisa que eu fazia paralelo uma coisa com a outra. Era uma decisão difícil, uma decisão complicada, porque envolve dinheiro, envolve carreira, envolve cliente, envolve um monte de coisa. Mas eu tomei uma decisão. Poderia não ter tomado. Você, Falcão, um pouco que eu sei da tua história, eu sei que você já tomou várias decisões seríssimas na vida. Sim. Né? Em relação à profissão, em relação à família, em relação à propriedade, em relação a tudo. Cara, tem uma coisa fascinante nisso. Você dá rumo à sua vida, que você olha para trás e fala assim, caramba, aquela decisão que eu tomei lá atrás fez uma diferença brutal, mudou completamente o meu destino. E quem tomou a decisão foi você. Você poderia não ter tomado e tomou. Mas eu queria levantar um aspecto aqui, Fábio. Eu conheço um pouco daquilo que você estuda, a gente já conversou sobre isso. Eu sei que você estuda teologia, eu sei que você tem um histórico presbiteriano na vida, se não me falha a memória. E às vezes eu converso com algumas pessoas que colocam decisões em nível espiritual, olhando para Deus. E eu acho isso de um brilhantismo incrível, porque eu gostaria de ter exatamente este conceito. Mas choca um pouco, às vezes, com o meu realismo, choca até com o meu pensamento filosófico, onde tudo é provado, tudo é demonstrado, tudo é pensado, né? Como é que você enxerga isso? E eu me lembro de você contando a história do cristianismo, você contou isso de uma maneira brilhante. Mas eu queria que você me falasse um pouco como é que fica a decisão dentro desse contexto, se é que eu me fiz entender. Fez sim. Mas vamos lá, antes de eu falar, deixa eu fazer uma pequena correção. Nunca fui presbiteriano e exatamente por isso a nossa conversa está fluindo. Porque se eu tivesse sido presbiteriano uma vez na vida, eu estaria falando assim, para com esse negócio de decisão. É tudo Deus. Eu achei que você havia uma época frequentado a igreja presbiteriana, me desculpe. Não, eu cresci na igreja batista, né, durante muito tempo. Nossa, vivi dentro da igreja então batista. Eu me equivoquei mesmo. Não, olha, na origem, entrando um pouquinho em teologia, na origem, batistas e presbiterianos, nem eles sabem, mas tem muito mais coisa em comum do que se imagina. Mas assim, minha teologia, se é possível falar assim, sempre foi meio livre. Eu nunca me prendi muito às teologias típicas, apesar de estudá-las, né? Mas se eu for falar nas minhas convicções atuais, né, sobre isso, eu digo assim, que existe um elemento que nós temos que aceitar, que é o elemento do mistério. Tá? O que é o elemento do mistério? Há ações, há fatos, fenômenos na vida que às vezes eu não consigo entender de onde surgiram, de onde vieram. Talvez até decisões minhas, às vezes eu falo assim, caramba, né? Vou te dar um exemplo. Decidi, essa semana mesmo, decidi estudar um livro, decidi estudar um pouquinho mais a fundo alguns temas freudianos, né? Alguns aspectos muito específicos. Aí minha esposa, que está lá dentro, ela
confirma se alguém duvidar do que eu vou falar. Estava tomando café da manhã, falei assim, caramba, você sabia que Freud, contando para ela, Freud entendia que tal coisa, não vou entrar no detalhe, quando ele fazia algumas análises, até algumas regressões, ele percebia algumas coisas, Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Isso foi no café da manhã. Quando eu cheguei para atender uma orientada às 11 horas da manhã, ela estava exatamente passando por aquele problema que Freud narra que eu estava contando para minha esposa que eu tinha acabado de estudar, que eu decidi estudar aquela semana. Aí eu falo assim, cara, por que eu decidi estudar esse livro essa semana? Esse é um elemento misterioso. Eu tomei a decisão de estudar o livro, não foi? Por quê? Sim. Aí entra o elemento do mistério. Mas, apesar disso, Falcão, minha convicção, eu falo convicção porque realmente assim, é convicção, eu não tenho prova dessas coisas, mas a minha convicção, da minha experiência de vida, dessas coisas, de observação, é que existe isso, o elemento misterioso, que algumas vezes intervém e direciona a nossa vida, mas eu, como um ser humano racional e que tem de tomar decisões, eu não vivo e não direciono a minha vida com base nisso. Eu vivo, assim, como o responsável por tomar as minhas decisões e o responsável pelas consequências das decisões que eu tomo. Se esse elemento misterioso, que de vez em quando quiser intervir, eu não tenho nada a ver com isso. Ele intervém e tudo bem, eu aceite isso. Mas eu não posso viver com base nisso. Eu vivo com base nas minhas, naquilo que eu posso ver, olhar e decidir. Pronto, é o jeito que eu levo a vida para poder ter um pouquinho de sanidade. Senão a gente fica meio maluco. Ou eu nego tudo, né? Eu acho que são dois tipos de maluquice. Ou eu nego tudo, não tem mistério nenhum, é tudo lógico, é tudo. Vai, tá bom. Você vai ver como você vai tomar surpresas. Ou então, há outro tipo de maluquice. Tudo Deus decide por mim. Filho, mas não foi isso que ele fez. Ele fez um ser humano capaz de tomar decisões. Aliás, essa é a grande beleza da criação. Então, assim, eu não quero entrar em nenhuma das duas maluquices, fico ali no meio termo, tentando navegar entre os dois caminhos, que eu acho muito mais saudável. É interessante. Eu vivenciei uma experiência, vou contar muito rapidamente, que envolve decisões. Coisas que eu não decidi. É impressionante. E fui levado a um caminho. A minha filha mais velha estava grávida, ela já havia perdido 2 bebês, etc. E ela já estava no meio da gravidez e ela me ligou uma noite e falou, pai, eu não estou me sentindo bem. O Paulo, que é o marido dela, estava com as outras crianças. Você pode me levar no hospital? Eu falei, claro. Levantei às 11 horas da noite e fomos lá para o hospital. Chegamos no hospital, por incrível que pareça, sempre está lotado. Aquele pronto-socorro sempre é absolutamente lotado. Chegou lá, não tinha rigorosamente ninguém. Basta dizer que ela entrou chateadíssima, em 15 minutos ela saiu feliz da vida, que estava tudo bem, já tinha feito até um ultrassom. Só que o médico mandou comprar ali um remedinho. Eu falei, tá bom. E, obviamente, para sair dali e comprar um remédio à meia-noite, essas alturas, era próximo da meia-noite, eu teria que ir naquelas farmácias 24 horas do centro da cidade, onde a gente mora, lá no interior, em Atibaia. E o que acabou acontecendo foi que eu fui em direção ao bairro, onde a gente mora. E aí eu falei, poxa, não comprei o seu remédio. Quando eu falei isso, eu estava em frente a uma farmácia. Que eu nem me lembrava que existia aquela farmácia lá e nem sei por que estaria aberta à meia-noite naquele dia. Eu entrei na farmácia, ela ficou no carro, eu entrei e fui comprar o remédio dentro da farmácia. Quando eu comprei o remédio na farmácia, fui pagar, tinha um rapaz no caixa chorando, preocupado. Eu falei, o que aconteceu? Eu olhei aquilo, estava ali o pessoal da farmácia e tal, e eu perguntei o que aconteceu. Aí ele falou, minha filha não está respirando, ela vai morrer, e ela precisa tomar esse remédio aqui e meu cartão não passou. Eu falei, que remédio é? Aquele ali, eu peguei o remédio, dei na mão dele e falei, vai embora, deixa que eu pago, põe na minha conta. Aí pensei, meu Deus, quanto vai custar esse remédio, né? O remédio custou R$22. Minha filha achou que o cara tinha assaltado, porque ele saiu correndo da farmácia. Aí eu entendi tudo o que aconteceu. Eu voltei para o carro, aquele remédio lá era um remédio absolutamente incipiente, que ela tinha que tomar alguma coisa, problema do estômago, não era nada grave. Em última análise, veja, eu descobri por que
que aconteceu tudo o que aconteceu. Fábio, eu falei para minha filha, eu sei por que aconteceu. Agora, foi misterioso o negócio. Nós conseguimos salvar, hipoteticamente, a vida de uma criança numa situação inusitada. E tudo isso aconteceu muito rapidamente. Em qualquer momento, assim, você vai naquele pronto-socorro. Mesmo assim, nesse meio, nessa história que você contou aí, tem umas 10 decisões que você tomou ali no meio. Pois é, mas você percebe que nenhuma, em tese, foi minha? Ou será? Então, aí é especulação. Será que não foram suas? Foram. Ou será que você é colocado nesse aspecto, nessa situação, porque a sua decisão provavelmente seria essa? Exato. Né? Então, um bandido, psicopata, insensível, talvez não fosse colocado nessa situação porque não tomaria as decisões que você tomou. Eu só consegui entender que eu faria isso. Está em mim ajudar pessoas. Eu faria isso sob qualquer circunstância. Eu só precisava estar lá. Eu simplesmente estava lá, naquele exato momento, naquela, né? É interessante. Tem uma aula que eu dou, você deve ter visto essa aula, que eu falo assim, da aceitação do mistério, né? Uma pessoa inteligente, ela tem que aceitar o mistério. Quando eu falo aceitar o mistério, eu não estou falando assim, tem que ser religioso, tudo. Não, eu estou falando que assim, não dá para você viver essa vida sem aceitar que existe algum elemento misterioso que a gente não tem controle. O quanto esse elemento misterioso atua, bom, aí pode ser menos, pode ser mais, alguns acreditam que é mais, outros acreditam que é menos, bom. Mas que existe algum elemento misterioso que eu tenho que deixar uma reserva para o mistério, eu tenho que deixar. Senão a coisa fica muito difícil de entender. Né? Então eu deixo, por exemplo, esse teu caso, para reserva misteriosa. Não, é verdade. E se você... eu acho que um livro que você já leu, mas um escritor que eu gosto muito é o C.S. Lewis. E o C.S. Lewis tem exatamente esse conceito, né? Ele é um filósofo, ele é um estudioso, ele é um pensador e, na verdade, ele quer demonstrar a irrealidade de todo o conceito bíblico, toda a presença de Deus. E ele acaba exatamente ao contrário, né? Ele acaba convertido ao processo, né? Então é interessante isso. Fábio, nós temos muito o que falar, Fábio. Putz, a vida, é uma pena que nosso tempo acaba remindo. E se eu estourar o nosso tempo, é que eu levo bronca. Mas eu queria te agradecer muito ter participado desse bate-papo comigo aqui. E eu creio que no futuro, se houver oportunidade, a gente fazer até uma mesa redonda com mais gente e discutir temas. Eu agradeço demais. Se despede do pessoal, fala um pouquinho rapidamente do que você faz, dos cursos que você oferece, de como as pessoas acessam você. Isso faz diferença. É uma pessoa que eu indico muito, muito. Bom, eu vou pedir para o pessoal fazer o seguinte: quer conhecer um pouquinho do que eu faço? Entra no Instagram, é mais fácil, né? A gente tem tanta coisa lá para cá. Vai no Instagram. Procura por Fábio Blanco. Pronto. No Instagram, no YouTube. Fábio Blanco. Lá você acha tudo que eu faço, aí tem vídeos, no YouTube tem aulas e tal. Aí você conhece tudo que eu faço, que basicamente o ensino de filosofia. E tem o Instagram do Liceu de Oratória, que é sobre oratórias, especificamente, que é o meu trabalho, assim, que encabeça aí a minha vida profissional. Mas, deixa eu te agradecer, viu, Falcão? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Quando você me chamou, eu falei, claro que eu vou, sem dúvida. Né? Quando precisar de mim, tendo disponibilidade aqui na agenda, a gente faz, pode convidar que eu faço com muito gosto. É muito bom conversar contigo. Muito obrigado, Fábio. E obrigado, gente. Olha, conversa aí com esse moço aí, que esse cara é bom. E nós vamos voltar com outros podcasts. Conheça um pouco a arte de tomar decisões. Isso é básico na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa a você. Se você olhar o meu curso, entrar no meu site, olhar meu curso, eu acho que você pode ficar diferente. Sua vida pode mudar. Tá bom? Um abraço para vocês.